Essa geração tem pressa para tudo. Pressa para crescer, pressa para vencer, pressa para ser notada, pressa para viver algo grande. Mas não tem paciência para buscar Deus. Quer resposta rápida, resultado rápido, mudança rápida. E quando Deus não responde no tempo que ela quer, ela tenta assumir o controle da própria vida. E é aí que tudo começa a desmoronar. Porque toda vez que o homem tenta correr na frente de Deus, ele se perde. Essa geração não sabe esperar. E por não saber esperar, está tomando decisões no impulso, na emoção e na carência, relacionamentos errados, escolhas erradas, caminhos errados, tudo porque sente necessidade de viver algo imediatamente. Mas nem tudo que você quer vem de Deus. E isso é pesado, porque tem gente chamando ansiedade de propósito, chamando impulso de direção, chamando carência de amor e tomando decisões que estão destruindo a própria vida. A Bíblia diz em Provérbios 19, 2: quem se apressa com os pés erra o caminho. Olha isso, a pressa faz você errar o caminho. E talvez o problema da sua vida não seja falta de oportunidade. Talvez seja excesso de pressa. Você quer viver aquilo que Deus prometeu, sem passar pelo processo que Deus preparou. Mas Deus não trabalha na velocidade da sua ansiedade. José do Egito teve promessa, mas também teve poço, teve prisão, teve silêncio, teve espera, e foi justamente no processo que Deus preparou ele para o propósito. Mas hoje, ninguém quer processo. Querem palco sem preparo, resultado sem disciplina, promessa sem renúncia. Querem viver o grande de Deus, sem ter intimidade com Ele. E sabe o mais perigoso? Tem gente tomando decisões enormes, sem sequer orar. Escolhe relacionamentos sem orar. Escolhe caminhos sem orar. Escolhe o futuro sem orar. E depois pergunta por que está vazio. Porque uma vida sem direção de Deus sempre termina em confusão. Jesus Cristo disse em Mateus 6,33: busquem primeiro o reino de Deus. Primeiro, não depois que tudo der errado. Não só quando estiver desesperado. Primeiro, mas hoje, Deus virou última opção. As pessoas buscam tudo antes: dinheiro, status, prazer, validação, e tentam encaixar Deus no tempo que sobra. Só que Deus não quer sobra, Ele quer prioridade. Porque quando Deus não guia sua vida, seus sentimentos começam a guiar. E sentimentos sem Deus levam à ruína. Nem toda a porta aberta foi Deus que abriu. Nem todo desejo merece ser seguido. Nem toda oportunidade vem do céu. E talvez algumas dores da sua vida hoje vieram de decisões tomadas sem oração, sem direção, sem Deus. Então desacelera, porque a pressa pode colocar você em lugares em que a presença de Deus nunca esteve. Aprende a orar antes de decidir. Aprende a esperar antes de agir. Aprende a confiar, mesmo quando Deus está em silêncio. Porque o silêncio de Deus não significa ausência. Às vezes, significa proteção. Deus está vendo coisas que você não vê. Então para de correr atrás de tudo e começa a correr para a presença de Deus. Porque uma geração apressada, mas distante de Deus, sempre acaba perdida. Deus quebra toda a ansiedade e toda a necessidade de controlar tudo. Ensina essa pessoa a buscar tua vontade acima da própria. Dá direção, sabedoria e discernimento. E não permita que ela viva uma vida movida pela pressa, mas guiada pela tua presença. Em nome de Jesus, amém. Quem não aprende a esperar em Deus, acaba destruindo a própria vida, tentando acelerar o processo.